Olá, está no ar o Jornal da Câmara. Comissão de Cultura debate a aplicação dos recursos da Lei Paulo Gustavo. Capital deve receber 11 milhões de reais. Aprovado o projeto que altera regras para a convocação de conselheiros tutelares em Porto Alegre. E ainda, no espaço da Tribuna Popular, a Associação de Cegos Luiz Braille pede apoio para políticas públicas. Estas e outras informações você confere a partir de agora, aqui no Jornal da Câmara. A Comissão de Cultura debateu nesta terça-feira a aplicação dos recursos que chegarão a Porto Alegre por meio da Lei Paulo Gustavo, iniciativa federal para fomentar o setor artístico. A capital gaúcha deve receber cerca de 11 milhões de reais. O encontro da SESC foi aberto pelo vereador Mauro Pinheiro, do PL, presidente da comissão, e conduzido pelo vereador Jonas Reis, do PT, proponente da pauta. Aprovada no ano passado pelo Congresso, a Lei Paulo Gustavo foi regulamentada em maio deste ano pelo governo federal e prevê a liberação de 4 bilhões de reais em fomento para o setor cultural, um dos mais atingidos pela pandemia. Desse montante, 194 milhões de reais devem vir para o Rio Grande do Sul e 11 milhões para Porto Alegre. 70% dos recursos devem ser aplicados em projetos audiovisuais e os outros 30% em projetos de multilinguagens, como circo, teatro e dança. Participaram do encontro representantes da Prefeitura e do setor artístico. Conforme a gestão municipal, a pasta da Cultura recebeu diversas sugestões da comunidade para elaborar o planejamento de execução na capital e agora o prefeito está aguardando a chegada dos recursos, o que deve acontecer nos próximos dias, para publicar o decreto. Só depois serão lançados os editais para recebimento dos projetos candidatos. O vereador Jonas Reis, proponente da pauta, afirmou que a comissão continuará acompanhando essa questão e falou sobre as dificuldades de se viver da arte aqui na capital. A sociedade ela tem ainda um estigma, tem ainda um preconceito que os que produzem, né, os artistas enfrentam. Então acho que é uma luta coletiva muito dura. Eu sou da área da música, eu sei muito bem a dificuldade que muitos amigos e colegas passam de sobreviver de arte. É uma batalha inglória, diria. E aí tu vê, às vezes, políticas que poderiam, né, com gestos realmente em prol da política pública, mudar isso, às vezes, não mudam, né? A Comissão de Saúde tratou sobre o Junho Laranja, uma campanha nacional de prevenção contra queimaduras. Segundo os participantes do encontro, a maioria dos acidentes ocorre no ambiente domiciliar, o que reforça a necessidade de alerta, pois são casos que poderiam ser evitados. A reunião aconteceu na Sala das Comissões e foi proposta pela vereadora psicóloga Tanise Sabino. Hoje a pauta será sobre o Junho Laranja, o mês de conscientização da prevenção de queimaduras. E este, inclusive, foi um projeto do nosso mandato, né? Inclusive, a Ana, que está aqui, vai estar participando dessa reunião, uma paciente que sofreu queimaduras, nos procurou pedindo para dar mais visibilidade à causa. Então, o nosso gabinete encaminhou um projeto de lei, foi aprovado agora em abril deste ano, e hoje nós temos na cidade de Porto Alegre o Junho Laranja, então que serve como conscientização dos fatores de risco, né, e como se prevenir, como se proteger da questão das queimaduras. Além dos parlamentares, a reunião contou com a presença de representantes do Hospital de Pronto Socorro de Porto Alegre. O HPS é referência no tratamento de queimaduras no estado e conta com um centro de alta complexidade para o atendimento de pacientes queimados. Segundo o médico que coordena a unidade de queimados do hospital, Dr. Tiago Fontana, o HPS realiza todos os anos cerca de 200 internações em decorrência de queimaduras. Entre as crianças, 80% desses acidentes acontecem na cozinha de casa. E dentre todos os acidentes envolvendo queimaduras, 90% deles poderiam ser evitados, de acordo com o médico, através da prevenção. Durante o encontro, pessoas que já foram vítimas de queimaduras trouxeram relatos de como foi o processo de tratamento. Falaram também sobre a importância da prevenção e conscientização sobre o tema.
Na Comissão de Direitos Humanos e Segurança Urbana, proprietários de bares da região central da cidade reclamaram da forma das abordagens e fiscalizações nos estabelecimentos. Logo no início do encontro, os vereadores e os membros dos órgãos de segurança pública municipais receberam as denúncias feitas pelos proprietários de bares e restaurantes que ficam nos bairros Cidade Baixa e Rio Branco. Para os donos dos estabelecimentos, as frequentes ações de fiscalização da prefeitura estão constrangendo e afastando os clientes. Logo depois, dessas primeiras abordagens, a gente começou a receber abordagens semanalmente. E em algumas semanas, de forma até diária, com fiscais indo de forma constrangida até o nosso bar, dizendo que foram porque o secretário ligou e pediu que fosse. Falas no sentido de eu tenho que atuar vocês, dar um auto de infração, porque me mandaram fazer isso. Eu não acho que isso está certo, eu não tenho medidor de decibéis, eu não tenho, mas me mandaram fazer isso e eu tenho que fazer. As forças de segurança do município ressaltaram a necessidade do cumprimento da legislação vigente. Conforme o executivo, denúncias sobre a conduta dos agentes públicos devem ser formalizadas junto aos órgãos competentes. Qual o papel próprio da segurança? É fazer com que as leis e regras da cidade sejam cumpridas. E como foi dito aqui também, a fiscalização em si, os fiscais eles sempre são orientados a terem a melhor abordagem no sentido de explicar o que está acontecendo naquela abordagem. Tudo que se refere a comportamento de pessoas, seja ele secretário, seja ele guarda, enfim, qualquer um, nós temos que denunciar. Nós somos servidores públicos e ao público nós temos que servir. Então, tudo com relação a comportamentos inadequados, nós temos que comunicar. Se ele for secretário, nesse momento ele está representando o prefeito municipal de Porto Alegre. Não é os odds que fecham ou deixam de fechar. Quem fecha ou deixa de fechar é o prefeito municipal. Por fim, a comissão sugeriu a presença dos proprietários dos bares nas reuniões dos moradores dos bairros Cidade Baixa e Rio Branco. Os vereadores da SEDECOM também pediram ao Executivo esclarecimentos sobre a postura dos agentes dos órgãos de fiscalização do município. A Comissão de Economia discutiu nesta terça-feira o potencial financeiro dos resíduos recicláveis descartados diariamente em Porto Alegre. Segundo a administração municipal, a cidade recicla apenas 4,5% do total do material recolhido. Segundo o Departamento Municipal de Limpeza Urbana, Porto Alegre recolhe diariamente cerca de 60 toneladas de materiais recicláveis, o que corresponde a cerca de 4,5% de todos os resíduos coletados. De acordo com o DMLU, esse número poderia chegar a 250 toneladas se o material fosse descartado corretamente. Aliado a isso, a Prefeitura aponta também a ação de catadores informais que acessam os containers antes dos caminhões da coleta chegarem. Os representantes dos recicladores, no entanto, apontaram a falta de diálogo da gestão municipal e solicitaram políticas de inclusão para os trabalhadores. Para a proponente da pauta e vice-presidente da Sephora, a vereadora Biga Pereira, do PCdoB, Porto Alegre precisa retomar o aproveitamento econômico dos materiais recicláveis registrado em anos anteriores. Nós temos um problema objetivo. Recentemente, a Prefeitura teve que rescindir o contrato com a empresa que fazia a coleta, né? Nós temos os containers de coleta seletiva, mas não tem em todos os bairros, e como é que fica a questão do orgânico. Então é um debate que nós queremos apresentar, inclusive a questão logística reversa desse debate, né? E por isso então nós convidamos o DMLU, a Secretaria, né, de Meio Ambiente, assim como nós convidamos os próprios catadores, a Associação dos Catadores, que são atores importantes neste debate, né? Entre outras medidas, a parlamentar sugeriu, ao final do encontro, melhor organização na coleta, a inclusão das demandas dos recicladores no orçamento municipal e uma relação mais próxima do município com esses trabalhadores. Na Comissão de Habitação, o projeto do Executivo de desvinculação de recursos dos fundos municipais pautou os debates nesta terça-feira.
A pauta foi proposta pelo vereador Engenheiro Comaceto. Para o petista, a questão habitacional é um assunto não só municipal, mas que exige esforços estaduais e federais. Nós, da Comissão de Transporte, Urbanismo e Habitação, dialogar com o Poder Público Municipal para que nós possamos auxiliar e dar velocidade na adequação da legislação municipal para receber todo o potencial que tem do Minha Casa Minha Vida, que é recurso federal, que o município tem uma agenda para ser produzida e elaborada. Além de tratar do programa Minha Casa Minha Vida, a reunião da CUTAB abordou o projeto de lei do Executivo que desvincula os recursos de fundos municipais. Esse projeto é uma proposta do Poder Executivo que nasce no âmbito da Secretaria da Fazenda do município de Porto Alegre, que tem como propósito, como a linha que o criou, uma tentativa de não deixar recursos que não são utilizados parados em fundos no município. Ele tem também um certo aspecto pedagógico no sentido que ele desafia aos gestores dos fundos a que executem um determinado percentual para que possam ter sim a garantia integral dos recursos. A nós que gerimos o Fundo Municipal de Habitação, interessa ter a manutenção de 100% dos recursos que ingressarem no fundo. Interessa a nós que gerimos o Fundo Municipal de Habitação ampliar os recursos que são aportados dentro desse fundo. Ao final da reunião, a vereadora Karen Santos, presidente da comissão, acatou a sugestão do vereador Engenheiro Comaceto e anunciou a formação de um grupo de trabalho formado pelos membros do Executivo e representantes das entidades habitacionais. O plenário Otávio Rocha acolheu o projeto do Executivo que altera regras para a convocação de conselheiros tutelares. Conforme a Prefeitura, as mudanças são necessárias para garantir o preenchimento das vagas de suplentes na capital gaúcha. Conforme o texto da matéria, caso não haja conselheiro suplente disponível na microrregião do Conselho Tutelar, o Executivo fica autorizado a convocar o suplente de uma zona distinta. A convocação deve observar a proximidade geográfica como critério preferencial de escolha. O projeto ainda obriga os suplentes a manterem os dados cadastrais sempre atualizados, sob pena de perder o cargo caso não haja uma resposta ao chamamento no prazo máximo de 48 horas úteis. A proposta determina que a convocação deverá ser realizada por vias eletrônicas, como e-mail, aplicativos de mensagens instantâneas ou outros meios similares. A emenda número 1 também foi aprovada. A matéria estabelece a convocação de eleições suplementares para a região específica. Se colocou aqui na tribuna que, mas durante 30 anos não aconteceu isso. Só que a realidade hoje é totalmente diferente de 30 anos para trás. Porque hoje, antigamente, nós tínhamos 1.300 candidatos inscritos. Hoje nós temos 307, ainda que depende da homologação. Então é uma realidade que nós já temos que nos preocupar porque ela vai acontecer. E o que nós vamos fazer? Não vai ter conselheiro tutelar para assumir. Então essa mudança nesse projeto já visa garantir para que a comunidade, para que a população não fique desprovida de conselheiro tutelar em cada região da cidade de Porto Alegre. A proposta ainda autoriza a convocação provisória de um suplente até que um novo conselheiro seja eleito para o preenchimento da vaga. A definição está presente no texto da emenda número 2, também aprovada. A emenda número 2 que nós aprovamos é em caso de vacância definitiva. Então o conselheiro saiu, são 5 em cada conselho, né? Digamos que o conselheiro saiu definitivamente. Então, nesse caso, fazer então uma nova eleição para que venha substituir esse que saiu. Como justificativa ao projeto, o Executivo relata a dificuldade na reposição das vagas de conselheiros tutelares na capital gaúcha. O Legislativo aprovou também, na sessão de segunda-feira, projeto que determina o cercamento de playgrounds e áreas de recreação infantil nas praças e parques da capital. O projeto é de autoria do vereador Cláudio Janta, do Solidariedade. Aprovado junto com uma emenda e uma subemenda, a proposta determina o cercamento de pracinhas e áreas de recreação infantil dos espaços públicos do município. Para o autor, o cercamento físico inibe a prática de criminosos, bem como evita que as crianças saiam correndo e se percam. Pego como exemplo a Redenção. Nós temos um parque infantil na Redenção maravilhoso, com todos os aparelhos e equipamentos para as crianças, né?
E esse projeto ele permite que o parque seja fechado, para que as famílias de crianças autistas possam ter mais segurança e controle dessas crianças que de uma hora saem correndo, entram numa avenida, se some dentro de um parque. Então o nosso projeto, o intuito é esse, cercar os parques infantis dentro da cidade de Porto Alegre, e a Câmara aprova por unanimidade, dá para se dizer assim, que esse espaço destinado às crianças autistas, às crianças da cidade de Porto Alegre, todos nós temos filhos, né, netos, bisnetos, possam frequentar um parque com tranquilidade. Conforme o texto, a medida deve ser implementada de forma gradativa, ou seja, o cercamento terá que ser instalado sempre que houver manutenção ou criação de um novo espaço. A Câmara também aprovou a criação da Frente Parlamentar do Afroempreendedorismo, de autoria dos vereadores Engenheiro Comaceto, do PT, e Biga Pereira, do PCdoB. Também foi aprovado o feriado conjunto de Navegantes e Iemanjá, no dia 2 de fevereiro. A autora da iniciativa é a vereadora Fran Rodrigues, do PSOL. Tomou posse na sessão de segunda-feira o vereador suplente Dani Moretson. O vereador Dani Moretson assumiu uma cadeira pela bancada do PSDB durante licença do vereador Moisés Barbosa. A posse do parlamentar foi prestigiada por familiares e amigos, entre eles a primeira-dama de Porto Alegre, Valéria Leopoldino. Formado em gestão pública, o vereador obteve 769 votos no pleito municipal de 2020 e conquistou uma vaga na suplência do partido. Em seu discurso na tribuna, Moretson, que é assumidamente homossexual, destacou que a defesa de direitos da população LGBTQIAPN+, é uma questão prioritária, devendo ser tratada de forma apartidária. As pessoas, por muita falta de informação e de conhecimento, elas acabam linkando a pauta LGBT a ideologias políticas. E não é isso. Nós falamos sobre vidas, sobre pessoas hoje que estão se suicidando, que estão sendo mortas pelo ódio. Ninguém nasce odiando. As pessoas são ensinadas a odiar. Então, estar aqui na Câmara e poder trazer esse discurso, essa pauta de unificação e conscientizar os nossos vereadores que é legítimo ter uma bancada evangélica, é legítimo ter uma bancada agro, mas também é legítimo ter uma bancada LGBT. E não necessariamente precisa ser só de um partido, né? De um partido político, mas sim de vários. A sessão de segunda-feira também foi marcada pela presença da Associação de Cegos Luiz Braille. Durante o período da Tribuna Popular, a entidade pediu apoio do Legislativo no andamento de políticas públicas para pessoas com deficiência visual. Fundada em maio de 1973, a Associação dos Cegos Luiz Braille busca garantir os direitos sociais e o acesso à informação das pessoas com deficiência visual. Conforme a ACELB, o objetivo é lutar pela ampliação das políticas públicas de inclusão dos participantes da entidade que estejam em situação de vulnerabilidade social. Dessa vez, a Associação de Cegos Luiz Braille ocupou o período da Tribuna Popular. Aqui no plenário Otávio Rocha, a entidade pediu apoio do Legislativo para continuar promovendo, acolhendo e orientando os usuários na luta contra qualquer tipo de discriminação e exploração das pessoas com deficiência visual. A gente tem que trabalhar com a comunidade, principalmente com quem tem o compromisso e o dever de legislar na cidade, né? Porque nós acreditamos que não se faz nada de favor, e sim dentro da legalidade. É o que nós trabalhamos sempre, e quem quer correção nas ações trabalha com o Poder Legislativo. Em Porto Alegre, a Associação de Cegos Luiz Braille possui um departamento chamado de Casa Lar do Cego Idoso. A entidade funciona 24 horas por dia e atende 40 moradores na periferia da capital gaúcha. Nós temos a Associação de Cegos Luiz Braille, que é mantenedora da Casa Lar do Cego Idoso. A associação tem 50 anos, a Casa Lar tem 23. Então ela não tem personalidade jurídica, ela pertence à Associação de Cegos Luiz Braille. E ela tem como finalidade atender de forma de LPI os idosos com deficiência ou não na sociedade do Rio Grande do Sul. Para ajudar nessa causa, você pode doar até 1% do seu imposto de renda para o Fundo Municipal do Idoso.
Mais informações pelo número 3340-6840 ou ainda pelo contato 98490-1861. A Associação dos Cegos Luiz Braille fica no bairro Costa e Silva, zona norte de Porto Alegre. A Câmara entregou a comenda Porto do Sol ao ex-secretário de Esportes da capital, José Edgar Meurer. Nascido em Porto Alegre em 1947, José Edgar Meurer é formado em Educação Física pelo IPA e exerceu diversas funções públicas na área do esporte. Durante 6 anos, ficou à frente da Secretaria Municipal do Esporte e na presidência do Conselho Regional de Educação Física. Sempre na área, sempre no propósito de resgatar algumas coisas do esporte, tentando lutar, porque é uma luta muito difícil. A secretaria foi extinta pelo Marquesani no seu governo. Agora o Melo recriou a secretaria, mas estamos aí, né, no aguardo do acontecimento, dos acontecimentos, da evolução das propostas para o esporte. Proponente da homenagem, o vereador João Bosco Vaz disse que o Meurer é a cara do esporte na capital. Porque ele foi diretor quando o esporte era supervisão de esportes da prefeitura. Depois se transformou em departamento de esportes da prefeitura ligado à Secretaria de Educação. Aí no governo Tarso, segundo governo, Secretaria de Esportes. E ele foi secretário dos 3. Então ele sabe a história toda do desporto Porto Alegre, conhece as praças, os parques, os campos de futebol, ele conhece tudo. A cerimônia de entrega da comenda Porto do Sol ocorreu no plenário Ana Terra e foi presidida pelo vereador Cassiá Carpes, do Progressistas. Bom, e além desta homenagem, o Legislativo também concedeu o título de cidadão de Porto Alegre a Jarilson Zanetti. A distinção foi proposta pelo vereador Moisés Maluco do Bem, do PSDB. A cerimônia foi transmitida ao vivo pela TV Câmara e a íntegra pode ser conferida no YouTube. O Jornal da Câmara de hoje fica por aqui. Confira mais notícias do Legislativo nas nossas redes sociais e no site da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Muito obrigado pela sua audiência, você já sabe. A gente se encontra na próxima edição. Até lá!